Você está bravo por quê? Não, não, essa pergunta não é minha, essa pergunta é de Jesus. Ele já fez essa pergunta várias vezes, começando com Caim. Caim, por que ele descaiu o semblante? A história bíblica é cheia de homens bravos, homens e mulheres furiosos, até chegarem a algumas nações, algumas tribos, e muitas histórias foram promovidas pela fúria das pessoas. Como não lembrar das histórias dos dois irmãos furiosos pela agressão que a irmã dele sofreu, e depois de algum engano, eles foram lá e criaram muita confusão, dor e morte em uma cidade, causando um dano inclusive na sua herança. De Caim passando por Esaú, um furioso, e dali a um outro que puxa a espada e corta a orelha. Fúrias. Mas a pessoa que aparece com mais itens de fúria e fenômenos de ira na Bíblia, adivinha quem é? Pois bem, aquele da qual a Bíblia fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse Deus de amor tem a maior incidência de momentos e frases de ira na Bíblia. Isso nos leva a ter que pensar sobre a ira dele e a ira nossa, e como a nossa ira pode aprender com a ira de Deus. Nós vivemos em um momento de, por causa do pecado, termos ira e precisamos lidar com muita seriedade, mas acima de tudo, com submissão à palavra de Deus para resolver esse que pode ser um grande problema para muita gente. Já ficou bravo? Tem ficado bravo? Preciso falar com você. Então não sai daí, que está só começando o Fé para hoje. Uma história tradicional canadense conta de um lenhador chamado Peter, um homem sozinho. Não há muitas informações na história sobre ele. O que sabemos é que ele trabalhava com lenha, morava sozinho, e num dos dias, na floresta, cortando madeiras para vender na cidade mais próxima, ele encontrou com um filhotinho de lobo. E uma amizade começou. Tratando o lobo como cachorro, eles cresceram praticamente juntos. E agora Peter ganhou um companheiro fiel. E o desenvolvimento dos anos e do lobo junto levou a eles a ter uma história linda de lealdade, de fidelidade e de companheirismo. Um dia, Peter conhece a sua esposa, que a história chama de Elizabeth, mas é canadense, então chamaremos de Elizabeth. Algum tempo depois, essa família que era um, agora é um e um lobo, passa a ser três. E depois de tempos de casado, Peter e Elizabeth receberam a notícia de que Elizabeth teria um filho. E agora a expectativa é de que um seria quatro agora. Um pouco depois do parto, Peter foi chocado com a notícia de que a sua esposa não resistiu a um parto complicado e ela veio a falecer dias depois do parto. Ele se viu numa situação muito complicada, porque tinha que cuidar de um recém-nascido, morando num lugar inóspito, sem ninguém, sozinho e precisando trabalhar. Conta a história que um dos dias ele deixou o seu pequeno filho aos cuidados do seu fiel companheiro, o lobo Rex. Tendo imaginado que ele entendeu o recado, ele saiu sozinho para cortar lenha para buscar uma comida para eles, porque a fome já batia à porta. Foi e uma devasca o surpreendeu. Depois de ficar preso na floresta por algum tempo, Peter voltou correndo desesperado para casa, mas ao se aproximar de casa, o coração dele disparou e o seu corpo todo reagiu a uma cena que o deixou aterrorizado. Aquele seu lobo, companheiro canino que sempre o acompanhava e sempre o recebia alegremente, dessa vez não veio ao seu encontro. Pelo contrário, estava estranho, o rabo entre as pernas, uma cabeça baixa, e correu para o fundo da casa. Naquele milésimo de segundo, aquele instante onde todos os pensamentos vêm à nossa mente, ele pensou em todas as possibilidades e se concentrou em uma, e se julgou. Como eu pude deixar um lobo e um recém-nascido na mesma casa, confiando numa fidelidade imaginária? Correu ao redor da casa e ali encontrou seu cachorro com a boca toda cheia, ou o seu lobo com a boca toda cheia de sangue, marcado, um comportamento estranho, ofegante, cabeça baixa, e ele nem precisou entrar em casa para concluir que seu filho estava morto. Aquele terror se transformou em fúria, e a fúria virou uma atitude. Segurando fortemente a machadinha em um golpe só, ele racha o crânio do seu lobo e cria coragem para entrar em casa.
Ao entrar em casa, a cena que ele viu foram panelas, móveis, vidros quebrados, uma bagunça completa e 2 corpos. O de uma criança viva que dormia tranquilamente no seu berço e um urso morto atacado por um lobo que defendera à custa da sua própria vida o bem mais precioso do seu dono. Terror, fúria e uma atitude, e um tempo que não volta. Quando pensamos em histórias como essa, a do Peter, e a sua abrupta ação que encerrou a vida de quem entregou a vida por ele, a gente pensa o que a gente sempre pensa. A história ela é antiga, ela é de um outro lugar, ela é uma história canadense e você já deve ter ouvido ela em muitas versões. Mas uma coisa vem e unifica os nossos pensamentos. Eu fico pensando o que ele pensou. Senhor, volta o tempo só 5 minutos, só para eu entrar em casa, verificar o que aconteceu e voltar depois. Ele poderia simplesmente, nesses segundos, ter olhado pela janela, mas a fúria não permitiu, as emoções o sequestraram. Mas não é a mesma coisa que a gente pensa depois de um instante de fúria, de ira? Senhor, eu queria só não ter falado o que eu falei, não ter pensado o que eu pensei e agido como eu agi, não ter quebrado o que eu quebrei. Eu só queria que ela voltasse. Na minha vida pastoral, eu já tive que lidar com muitas situações e algumas não teve conserto sobre instantes de fúria. De maridos que correm atrás da esposa que depois de agredida no instante de fúria a encontrou num carro capotado. A gente tem histórias que ficaram famosas neste país. Quem não lembra do episódio no litoral de São Paulo de uma dona de casa que foi espancada até a morte nas ruas porque uma multidão, uma população furiosa, achou que ela era uma agressora de crianças para um ritual religioso obscuro. E fúrias. Mas ainda assim essas histórias estão distantes. Nós podemos falar das frases, então, que falamos para os nossos filhos e que nos geraram muita dificuldade para pedir desculpa depois, de um amor que foi questionado por causa de um momento de fúria, mais do que frases, algumas atitudes e julgamentos. A ira está aí. A ira é um sentimento sequestrante porque o corpo todo é envolvido nela. Ela faz o contrário da tristeza. Pensa um pouquinho da última vez que você ficou com medo. O medo nos faz ouvir muito mais do que o normal, não é? A gente pisa numa folha seca e o som que escutamos é de um terremoto. O medo nos faz gélidos, o sangue flui e some das mãos, mas o esqueleto fica em eletricidade, pronto para um correr. No medo a gente escuta muito, enxerga pouco. Lembre-se, a última vez que você acordou com medo no meio da noite, qualquer figura se transforma num dinossauro ou uma galinha tem o tamanho de um monstro, de um cavalo, porque enxergamos mal, ouvimos muito, não temos ação com as mãos, gelamos frio, mas estamos prontos para correr. Mas isso é uma boa comparação para a gente pensar na ira, porque a ira faz o contrário. Os olhos esbugalham e ficam cheios de sangue e vemos muito mais do que veríamos em outra situação. Mas ouvimos muito mal. Nem a nossa própria voz nós ouvimos na ira. Gritamos e as outras pessoas, para conseguirem falar com a gente, devem gritar também. E quem não se lembra da última vez que viu uma situação de fúria e alguém falou, você está falando alto? E alguém disse, ele está falando alto, é você, gritando, porque o ouvido simplesmente desaparece. O coração acelera, as mãos não param numa movimentação nervosa como que pronta para bater em alguém, enquanto as pernas simplesmente nos abandonam. Sequestro. Um sequestro cerebral de um sentimento que agora, olhando para o texto bíblico, podemos classificar de uma forma diferente. Porque quando nós falamos de medo, isso envolve coisas e o despertar das coisas diferente da fúria. Vamos parar para pensar um pouquinho. E vamos colocar aqui numa prateleira as emoções, começando com a paixão. Nós nos apaixonamos e a paixão tem a ver com sobrevivência, a paixão tem a ver com amor, a paixão tem a ver com afeto, a paixão tem a ver com uma outra pessoa, a paixão tem a ver com um vício, talvez, em uma outra pessoa. Mas as paixões, elas se realizam e elas se conectam com outros sentimentos. Falei agora do medo, um sentimento de preservação. Ele se configura, depende do tamanho que a gente olha diante da agressão.
Se a gente se vê muito pequeno diante da agressão, o sentimento é de medo. Mas, se a perspectiva de nós mesmos diante da agressão, o sentimento não é de medo. O sentimento é de, anota aí, injustiça. Explico melhor. Se você ouvir de alguém algo que diz exatamente o que você pensa sobre você mesmo, e isso para você revela uma ameaça, você vai sentir medo e vai pensar em fugir. Mas se você ouvir de você mesmo algo que você discorda e a perspectiva de você não combina com o que falaram de você, o sentimento é de raiva. Raiva e justiça são coisas que andam diretamente relacionados. Isso faz com que a gente trate a ira e deva tratar a ira da mesma forma que a Bíblia trata. A Bíblia não trata a ira como outros sentimentos. Preste atenção nos encontros de Jesus com pessoas que estão carregadas de sentimentos. Jesus entra no jardim logo após a sua ressurreição e encontra alguém que foi o procurar chorando. Ele diz: mulher, por que choras? Ele não disse: mulher, não chores. Ele diz: mulher, por que choras? É muito bom pensar num Deus que não manda parar de chorar. Ele é um Deus que enxuga as lágrimas. Mais do que isso, é um Deus que chora junto. O texto de Jesus entrando naquele momento fúnebre triste, ele diz que Jesus chorou. Chorou por nós e chorou conosco. Nós vemos pessoas que estão inflamadas com outros sentimentos, como o medo de Elias. Elias, vamos conversar sobre isso. O medo é tratado de uma outra forma, mas quando Deus vê pessoas iradas, ele vai lidar diretamente com a causa da ira. E a causa da ira está na concepção de justiça que as pessoas têm. Você já ficou irado quando viu, por exemplo, uma criança ser agredida? A nossa ideia de justiça flui de nós e gera uma indignação que aparece em ira. Você já deve ter visto situações onde há fome, pessoas que foram oprimidas sem chances de se defender, ou quando nós mesmos somos atacados na nossa honra ou naquilo que julgamos ser justo. Por exemplo, é justo que meu carro seja preservado. Ele é um bem de muito valor e a gente leva muito tempo para juntar dinheiro para comprar o carro. Quando o meu carro sofre um arranhão, quando alguém bate no carro ou quando alguém passa e desrespeita uma regra de trânsito, isso gera para mim um dano, a gente fica bravo porque há um senso de justiça, algo errado está acontecendo. Em todas as situações. Podemos concluir aqui com uma coisa: a mudança da percepção de justiça, a conceituação de justiça vai afetar como a ira aparece e como a ira desaparece. É por isso que Deus não trata da ira ou como sentimento, mas sempre da ideia de justiça que fazemos. Há alguns aspectos sobre a nossa ira que precisam ser bem analisados na Bíblia. Não dá para falar todos o tempo todo, mas alguns tocam na nossa vida imediatamente. A primeira vez que aparece uma ira ali humana, ela num personagem chamado Caim. Um personagem real, de carne e osso, vivendo num mundo caído de pecado como eu e você. Um elemento muito importante é colocado na ira de Caim, porque Caim manifesta a sua ira contra Abel. Mas a sua ira não é contra Abel inicialmente, porque a primeira briga de Caim é com Deus no altar. Isso nos chama atenção para a revelação que a Bíblia está fazendo sobre nós mesmos. Caim está irado contra Deus em última instância, e eu te chamo a pensar sobre isso. Até que ponto nós devemos analisar e devemos sim parar e conversar com Deus sobre a causa da nossa ira. Existem muitas pessoas indignadas e desapontadas com uma ideia de Deus que fizeram. Existem pessoas que fazem uma concepção de Deus como um mordomo delas mesmas, e isso tem gerado uma frustração, um sentimento de injustiça que tem levado à ira, e essa ira tem se manifestado na vida de outras pessoas. Eu falo de Deus porque quando Deus se aproxima de Caim, Deus começa a fazer perguntas e questionamentos para trazer para a superfície do raciocínio de Caim as razões dos seus sentimentos. Ele pergunta: por que se descaiu-lhe o semblante?
A ira está visível. Se você fizer o certo, não é certo que será aceito. Ele chama Caim para um arrependimento. Ele fala: Caim, o pecado está batendo à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Há um diálogo trazendo as razões da ira e um diálogo preventivo para que o pecado não aconteça. Dialogar sobre as razões da nossa ira, ela é muito importante mesmo, porque nos leva a prever algumas ações. O texto bíblico falado em Efésios diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Como Deus está tratando isso? A nossa perspectiva de justiça, o nosso senso de justiça vai dizer e vai fazer com que a ira se torne inevitável a nós. A gente fica irado e fica irado porque ama. A gente fica irado porque tem um senso moral. A gente fica irado porque se importa com as coisas que estão acontecendo e isso é perfeitamente normal. O que fazemos a partir disso é que deve ser discutido, refletido à luz da Bíblia. Por quê? Ira e ação são sempre encontrados juntos. A ira envolve, sim, uma atitude. E a Bíblia trata muitas vezes como pecado uma reação que não leva a uma ação. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então nós vemos pessoas como Moisés que, irados, tomaram uma atitude posterior e aquela atitude não foi uma atitude pecaminosa. Quando Moisés pega as tábuas da lei e arremessa elas no chão, aquela não é uma atitude descontrolada. Os seus sentimentos e os sentimentos de Deus estão alinhados. Ali estão as tábuas da aliança, uma aliança que foi quebrada. E para dar consciência do que havia acontecido, elas são arremessadas no chão. Foi quebrada a aliança. Uma ira pecaminosa? Não, não foi. Jesus é um exemplo de ira. E Jesus irou sem pecar. Quando ele se viu indignado com aquilo que estava acontecendo no templo, ele reagiu e agiu a partir de uma ira justa e digna. Isso é muito importante, porque a concepção de justiça é perfeita. A concepção de justiça de Moisés está alinhada com uma concepção perfeita, uma justiça que é na lei. Irai-vos e não pequeis, diz respeito à nossa manifestação condicionada a um senso de justiça. Quando a gente vê uma ação contra o oprimido, a gente deve reagir a essa ação e agir segundo a lei. E aqui vai uma coisa que devemos refletir. Quando nós agimos em prol do outro, a possibilidade de estarmos corretos aumenta muito e muitas vezes nós agimos em prol de nós mesmos, defendendo coisas que muitas vezes não estão na superfície nem do nosso diálogo. Vamos amarrar isso aqui voltando lá para Caim? Com que Caim de fato estava indignado? Não era com Abel. Abel não fez nada. Não era com o cordeiro. A ira de Caim está diretamente relacionada à maneira como ele via a si mesmo e via Deus. Não podendo agredir a Deus, ele agrediu o seu irmão Abel e o matou. Ira reprimida, ira recondicionada e ira ressignificada. Isso tem sido as nossas lutas durante anos e precisamos de um agente externo, poderoso, divino e que nos conhece para nos auxiliar a compreender como o nosso senso de justiça tem se transformado nesse sentimento tão condicionado a uma ação. Eu recomendo fortemente que você dedique tempo ao livro de Tiago, pela sua praticidade. Tiago é direto, Tiago é um evangelho que anda de tênis e calça jeans e camiseta e ele faz a curva junto com você. Tiago é tremendamente prático. E Tiago, por ser um livro com características proverbiais, não deixa a ira de fora. Muitas outras coisas. Aqui no capítulo 4, Tiago fala assim, capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago está fazendo a pergunta que muitas vezes a gente não quer fazer e em análise está dando a resposta também. De onde vêm as brigas? E ele vai dar uma expressão aqui, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. O que ele está dizendo é que antes de haver um conflito entre nós, eu e você, entre nós, um e outro,
está havendo conflito dentro de nós. E é o conflito dentro de nós que gera o conflito entre nós. Lembrou de Caim? É exatamente disso que ele está falando. Caim vivia em conflito dentro dele. Da mesma forma, Esaú, que vivia um conflito dentro dele e ele se enfureceu. Pensa nessa história especificamente de Esaú. Em um momento, ele despreza completamente a primogenitura a ponto de trocar algo tão precioso quanto uma primogenitura por um prato de comida. E o tempo todo ele trata a primogenitura com o maior desdém. Mas em outro momento, ele a deseja ardentemente a ponto de chorar e clamar, enfurecer e ameaçar de morte o irmão por causa dessa mesma primogenitura. Esse conflito entre ele, a gente pode chamar aqui, usando uma frase, de são os sentimentos entrincheirados em nós e prazeres que estão lá em conflito dentro de nós que gera essa confusão que aparece em fúria, em ira, e o que torna essa ira injusta. Mas Tiago não vai falar só isso, ele vai continuar dizendo, porque ele vai dizer no verso 2, vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Além de estarmos em conflito entre nós, ele vai levantar uma outra questão. Existem coisas entre nós que não foram satisfeitas plenamente. Ele vai dizer, nós pedimos e nada temos. Há algo aqui muito importante sobre o que Tiago está falando. E a palavrinha que pode elucidar isso é a palavra domínio. O que está em domínio entre nós? Dominar a si mesmo é algo impossível para todos nós, porque senão a Bíblia não teria dito claramente que o domínio próprio é dom do Espírito. Mas domínio próprio e satisfação estão diretamente relacionados e eles vão aparecer sempre juntos. Explico melhor. Quando a nossa identidade está plenamente satisfeita em Cristo, quando a nossa ideia de progresso ela está bem clara para onde esse progresso leva, isso nos gera um tipo de perspectiva de nós mesmos e do mundo e do outro muito mais concreta. Isso gera satisfação. A insatisfação ela é tremendamente corrosiva e alimenta aquilo que foi citado anteriormente. O conflito entre nós aumenta porque há alguns desejos que vão ser corrosivos porque eles não estão sendo satisfeitos. Porque aquilo que nos faria satisfeitos de fato está muito longe de nós. Ele fala, você pede e nada tem, porque você pede mal e está pedindo coisas que não são na verdade aquelas coisas que você precisa. Isso tudo é a fábrica de ira, é a fábrica de fúria, é a fábrica de conflitos. Ele ainda vai dizer, olha, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus próprios prazeres. E aqui ele vai chegar no coração do sistema, o egoísmo. Fúria, a ira, está relacionado ao nosso senso de justiça. E o nosso senso de justiça também está diretamente relacionado à ideia que fazemos de nós mesmos. E a ideia que fazemos de nós mesmos, quando não é concedida por Deus, vai desdobrar em um monte, uma cascata de sentimentos tóxicos. Pare e pense com isso, comigo. Eu vou dizer de novo em outras palavras. Quem define você é Deus. Quem define para que você serve, o que você veio fazer, o que está errado e o que está certo, quais coisas devem te dar e quais coisas você deve dar, todas são definidas por Deus e pela sua palavra. Quando nós conhecemos a Deus mais profundamente, nós conhecemos o que está de errado em nós. Olhando para Jesus como nosso modelo, ele se porta diante de nós e fala muitas vezes, aprendei de mim, sereis minhas testemunhas. Um alinhar de sentimentos, um alinhar de pensamentos e uma definição. Sabe, há algumas histórias muito interessantes sobre isso, mas uma se destaca, que é de um irmão furioso. Sim, aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, o filho que saiu de casa. A fúria dele
está diretamente relacionado a seus sentimentos egoístas. Ele fica bravo porque um irmão saiu de casa e desperdiçou o dinheiro do pai e acha completamente irracional, indigno, aviltante e coloca toda a sua indignação pelo fato de o irmão não poder ter o direito de fazer o que ele fez, pegar o dinheiro do pai e sair. Mas quando esse irmão volta, ele olha para o pai e repreende o pai por ter gastado o dinheiro com uma festa, repreende o pai pela sua própria alegria, repreende o pai por ter disponibilizado funcionários e servos, não funcionários, para aquilo que aconteceu. O que esse irmão está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que o irmão que saiu. Ele se vê no direito de controlar o que o pai faz com as suas posses e determinar quais sentimentos o pai tem que ter em relação ao filho que ele é amado. Egoísmo. Poderíamos falar muitas coisas, mas não falar disso é não falar nada. Nossa fúria muitas vezes está condicionada à ideia que fazemos de nós como pessoas que devem ser servidas pelo mundo. Mas a identidade de servo é o maior antídoto que existe para uma fúria injusta e uma ira indevida. Aprender sobre si mesmo, aprender como os sentimentos se constroem, como eles dão vazão, como a gente reprime ou como a gente trabalha, como se elabora e qual a perspectiva de Deus sobre os sentimentos é uma tarefa importante para a maturidade. Eu estou falando com você que lida com isso o tempo todo, com seus sentimentos, e o amadurecimento espiritual e amadurecimento emocional caminham juntos. A Rede Novo Tempo preparou um manual muito importante para isso. A revista Novo Tempo, revista Esperança Novo Tempo, Sentimentos, ela vai até você para te ajudar exatamente nisso. Eu tenho algumas notícias para te dar antes de me despedir de você falando disso. Essa revista, ela trabalha com muitos sentimentos e trabalha dentro da perspectiva das perguntas que você faz. Segundo, ela faz parte da programação da Novo Tempo. Sim, nós falamos desses sentimentos aqui e disponibilizamos para você o conteúdo com o qual falamos. Então ela chega para você como parte da programação de maneira gratuita. Você não paga por isso, você pede e a revista chega até a sua casa. E você pode, com a sua Bíblia do lado, pensar, estudar, se colocar e ajudar outras pessoas a fazer isso. A verdade é que muitas vezes nós vão falar para a gente para você conhecer a si mesmo, desenvolver a si mesmo e ser uma melhor versão de si mesmo. Mas Deus está falando algo muito além para você. Ele diz para você conhecê-lo, pensar nele, andar junto com ele, expor os seus sentimentos a ele e ser a melhor versão apresentada de Cristo que se pode ser em todos os lugares. Falo para homens, para mulheres, para crianças, para adolescentes, que deve manifestar sentimentos santificados em qualquer lugar.